A ira é o fogo da alma quando esquece sua luz. Ela nasce do mesmo princípio que move o sol, mas quando o coração perde o equilíbrio, essa energia divina se converte em destruição. A ira é o grito do ego ferido tentando defender sua ilusão de controle. Ela não é força em si, é força desviada, energia divina aprisionada pela ignorância. Aquele que compreende a natureza da ira vê que por trás de toda a fúria existe dor, medo ou orgulho. A ira é sempre uma reação, nunca uma criação. Ela não surge do ser, mas da mente que se sente ameaçada. Quando o eu acredita estar perdendo algo, poder, prestígio, afeto, domínio, o fogo da ira se acende para proteger o falso trono do ego. No plano interno, a ira é uma condensação da energia vital. É o mesmo fogo que sustenta o corpo, desperta a paixão pela vida e move o impulso criador. Mas, quando a consciência se identifica com o eu, esse fogo se torna destrutivo. O que era energia criadora torna-se energia de separação. A ira é, portanto, uma forma invertida de poder espiritual. Ela é a lembrança inconsciente da força divina que um dia possuímos, mas agora usada de forma fragmentada, sem sabedoria. É o trovão de um Deus caído dentro da mente humana. Quando o fogo da ira se acende, a mente se estreita, o sangue ferve, o olhar se fecha e a consciência se reduz ao instante da reação. Nesse momento, o ser não vê o outro, vê apenas a projeção de sua própria dor. A raiva transforma o mundo em espelho distorcido, onde tudo parece atacar, ferir, contrariar. Mas o inimigo não está fora. Ele é o reflexo do desequilíbrio interno. A ira é o eco do orgulho ferido, a recusa em aceitar o que é. É a negação da realidade, a tentativa de impor vontade sobre o fluxo natural da existência. Por isso, aquele que domina a ira não o faz pela repressão, mas pela compreensão. Reprimir é empurrar o fogo para o inconsciente, e ele voltará mais quente e mais perigoso. Compreender é observar a chama sem medo, até que ela se consuma na própria luz da atenção. A mesma energia que destrói pode iluminar. Quando o buscador aprende a transformar a raiva em força consciente, ela se torna vontade espiritual. O fogo da destruição se purifica e se converte em fogo da decisão, da coragem, da ação reta. Aquele que domina sua ira transforma o veneno em medicina. O fogo que antes queimava passa a iluminar o caminho da disciplina e da verdade. No plano oculto, a ira é uma manifestação do elemento fogo desequilibrado. Quando essa energia é purificada pela serenidade e pela lucidez, ela se torna o mesmo fogo que os antigos chamavam de chama divina, o Agni interior. O fogo da consciência desperta. Assim, o buscador que compreende sua ira acende dentro de si a tocha da vontade superior. A psicologia profunda ensina que a raiva é uma defesa do eu contra o sentimento de impotência. Todo ódio é medo disfarçado. Todo ataque é uma súplica inconsciente por segurança. O homem que se irrita está, na verdade, tentando reafirmar o controle sobre algo que ele teme perder. Mas o sábio observa o fogo dentro de si e pergunta: quem é o que se irrita? Quem está sendo ameaçado? Ao perceber que o eu ofendido é apenas uma ideia, a raiva dissolve-se como fumaça diante da luz da consciência. Nada resta para defender, pois não há mais um eu separado, apenas o ser, tranquilo, silencioso e observador.
Quando a chama da ira se apaga, surge um espaço novo dentro da alma. É o vazio fértil onde floresce a compreensão. O buscador que atravessa sua própria raiva sem fugir descobre que ali, no centro do incêndio, habitava um fogo sagrado esperando ser libertado. A ira, então, revela-se uma mestra severa. Ela veio apenas para mostrar onde ainda havia apego, onde o ego ainda se agarrava. A verdadeira paz não é a ausência de fogo, é a presença da luz. E quando o fogo se transforma em luz, a ira se torna poder consciente, vontade divina, energia de criação. O que antes queimava, agora aquece. O que antes destruía, agora sustenta. Nesse instante, o buscador compreende que o inferno e o céu nunca estiveram fora. Ambos são estados do mesmo fogo interior. E apenas aquele que aprende a governar o fogo torna-se, enfim, senhor de si mesmo. A raiva, por mais dolorosa que pareça, é uma forma de energia espiritual aprisionada. Ela não é inimiga, é força sem direção, fogo sem consciência. Quando o buscador a combate, ela se revolta. Quando a nega, ela se oculta. Mas quando a acolhe com atenção plena, ela se transforma. Transmutar a raiva é purificar o fogo, devolvendo-lhe sua natureza divina. O primeiro passo é não lutar contra a raiva. O impulso de resistir a ela alimenta ainda mais o fogo. A verdadeira transmutação começa na observação silenciosa. Quando a chama surge, no corpo, no peito, na mente, o discípulo deve respirar e apenas ver. Não justificar, não culpar, não agir, apenas sentir o calor e perguntar: quem é o que sente raiva? Essa pergunta dissolve o identificador. A energia começa a se soltar da imagem do eu ofendido e retorna à sua origem pura, força vital consciente. A observação transforma o fogo bruto em luz interior. O mesmo calor que antes queimava o coração começa a expandir-se como poder, clareza e firmeza espiritual. O fogo da ira se extingue pelo ar da consciência. A respiração consciente é o sopro que equilibra os elementos. Inspirar profundamente, sentindo o fogo subir da base da coluna até o coração, e expirar, imaginando a chama se acalmando, é uma prática ancestral de transmutação energética. O silêncio interno deve acompanhar o processo. A raiva quer ruído, quer movimento, quer descarga. Mas o discípulo verdadeiro aprende a calar o verbo quando o fogo se levanta. O silêncio é o cálice onde o fogo se purifica. E o que era grito torna-se prece. Toda raiva contém uma semente de vontade frustrada. Transformar a raiva é redirecionar essa vontade para o propósito superior. O mesmo impulso que queria dominar o outro pode ser canalizado para dominar a si mesmo. O guerreiro interior não destrói, ele governa. Quando o buscador percebe a energia da ira como força neutra, ele pode usá-la para a ação consciente, trabalhar, criar, servir, orar, proteger. O fogo, então, se converte em vontade sagrada, a energia que move o espírito rumo à sua realização. A ira só existe enquanto há um inimigo, externo ou interno. Mas todo inimigo é um espelho. Aquele que nos desperta raiva mostra algo em nós que ainda não foi compreendido. Assim, transmutar a raiva é integrar o espelho. Quando o buscador contempla aquele que o feriu e reconhece ali o mesmo sofrimento, o mesmo medo e a mesma inconsciência,
O fogo se desfaz em compaixão. A chama do ódio se apaga na água do perdão. E o coração, antes em chamas, torna-se um altar silencioso, onde habita a paz. Quando o fogo da raiva é purificado, ele se transforma em força de vontade, discernimento e poder criador. A energia que antes buscava destruir, agora sustenta. O olhar do buscador se torna firme, mas sereno. Sua palavra, forte, mas compassiva. Ele não reage mais. Ele age, com clareza e propósito. Aquele que transmuta sua raiva, converte-se em guardião do fogo sagrado da vida. Em vez de temer o fogo, ele o reverencia. Sabe que o mesmo fogo que consome o mundo é o que ilumina o caminho da alma. E então compreende, não há ira a vencer, há apenas energia a despertar. O fogo, quando compreendido, não destrói, liberta.